Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês direto dos estudos da B3 em São Paulo. Nesta semana estamos recebendo o economista Diogo Moreira Carneiro, professor e consultor da Faculdade FIPECAF. Diogo, seja bem-vindo, tudo bem? Legal, satisfação enorme estar aqui. Satisfação é nossa. Diogo, primeiro tema do bloco, tema do convidado, você escolheu pequenas e médias empresas. Na crise, os pequenos sofrem mais do que os grandes ou não é bem assim? Na verdade, aqui no Brasil, os pequenos acabam sofrendo sempre e bastante, né? Então, quer dizer, apesar de serem geradores de mais ou menos 98% da força de trabalho, né, de ocupações aqui no Brasil, essas empresas acabam não tendo tanto apoio, né? Então, quer dizer, a gente sempre tem muita dificuldade envolvendo o desempenho das pequenas e médias empresas, né? Isso vai desde a burocracia, né, a dificuldade de se fazer negócio, até todo o esforço necessário para lidar, né, com as necessidades, né, do governo, né? Então, principalmente pagar imposto. Então, além da carga tributária, tem todo aquele trabalho, né, de se levantar as informações, né, e de se levantar tudo que precisa para cá com as obrigações do governo, né? Certo. Diogo, nessas dificuldades, daria para incluir, por exemplo, a questão de financiamento? A gente sabe que o pequeno empresário tem dificuldade de ir a um banco, pegar uma linha de crédito com juros razoáveis, porque no Brasil os juros são absurdos. O financiamento acaba sempre sendo um gargalo, um grande problema nas empresas, né? Principalmente quando a gente fala de capital de giro. Então, muitas empresas elas acabam não se preparando muito bem, né, para se manter ao longo da sua operação. Então, assim, quando a gente analisa a mortalidade das empresas, a sobrevivência, né, a gente vê que, por exemplo, os dados são terríveis. A cada 4 empresas que abrem, uma fecha antes de 2 anos, né? E quando a gente vai a fundo no que causa esses problemas, né, essa mortalidade, grande parte desse problema é planejamento, gestão empresarial e um pouco de perfil empreendedor. Então, quer dizer, apesar da gente ter todo esse problema de burocracia, judicialização, dificuldade de lidar com o ambiente de se fazer negócio no Brasil, falta um pouco de capacitação, né? Então, quer dizer, não é só falta de financiamento, é a maneira com que se lida com esse dinheiro para não precisar tanto estar pegando dinheiro de terceiros, né? Então, quer dizer, esse é um grande problema quando a gente fala em pequenas e médias empresas no Brasil, né? Não só o acesso ao crédito, né, mas o que você vai fazer com esse dinheiro. A gestão das finanças. A gestão das finanças e da operação em si, né? Eu adiciono a isso também um componente muito severo aqui no Brasil, que é a questão da informalidade. Então a gente tem, por exemplo, que em torno de 45% da força de trabalho está na informalidade. Isso é péssimo em termos de economia, porque essa turma, ela, do ponto de vista do empresário, ele não tem acesso a crédito, não tem acesso às políticas públicas, não tem acesso a uma série de benefícios, né, que os empresários podem lançar a mão para fazer frente a essas dificuldades do dia a dia. Ele fica excluído. Excluído. E do ponto de vista do trabalhador, isso também é terrível, porque ele não tem as garantias mínimas, né, garantias básicas, né, sociais. Né, também a renda média desse trabalhador da informalidade, ela tende a ser mais baixa do que a renda média daqueles que são empregados formais, né, e por fim, isso é terrível também para o governo, porque essa turma que está na informalidade também não arrecada, pelo menos não arrecada tanto quanto as empresas formais, né? Então, quer dizer, esse é um problema que deve ser melhor equacionado quando a gente fala em pequenas e médias empresas aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, quando a gente fala em pequenas e médias, a gente tem um monte de dificuldade aqui que a gente tem que lidar. Agora, Diogo, eu queria introduzir aqui um assunto importante, que é a questão da inovação. Inovação é assunto só para gigante ou os pequenos também devem inovar? Esse é um assunto muito interessante, né? Quando a gente fala em inovação, geralmente a gente pensa em laboratório sofisticado, né? Um investimento tremendo, né? Aquele monte de coisa que precisa para chegar com uma ideia nova, né? Mas, na verdade, inovação, o que é inovação? É você chegar com uma ideia nova, né? Fazer alguma coisa diferente, né? Ou lançar um produto novo, ou algum processo, fazer alguma coisa melhor do que se fazia antes. Né? Isso tem tudo a ver com qualquer empresa. Né? As pequenas, elas são muito boas porque elas têm uma certa dinâmica, flexibilidade um pouco maior. Às vezes a exposição ao risco, ou a tolerância ao risco, ela é maior nas pequenas e médias empresas. Quando a gente fala em inovação, a gente tem inclusive a figura das startups, que é um fenômeno crescente aqui no Brasil. E quando a gente fala, por exemplo, no momento de retração da economia, a gente tem muita gente se lançando aí no empreendedorismo, né? Muito mais por necessidade do que por oportunidade, né? Então, o que é uma startup? Uma startup é uma empresa, geralmente pequena, né? Via de regra pequena, que ela está exposta a uma extrema incerteza, porque ela tem que validar um modelo de negócio novo e é uma ideia nova. Né? Então, quer dizer, é uma turma que está aí buscando seu lugar ao sol e buscando colocar um modelo novo de negócio. Né? Então, é diferente da grande empresa que inova, mas geralmente ela inova ali naquele aspecto mais incremental. O que é uma inovação incremental? Aquele cara que vai lá, já conhece o público dele, já conhece o que o mercado espera e melhora aí o farol do carro do ano que vem. Né? Ou muitas vezes inovação, por exemplo, de pesquisa básica, ou às vezes uma coisa muito interessante.
Agora, como uma empresa grande ela tem uma estrutura cultural, que geralmente tem uma aversão ao risco muito maior, ela às vezes tem alguns grilhões, né, alguns impedimentos do comportamento empreendedor, ela acaba tolhindo a criatividade por essa aversão ao risco. Às vezes a pequena empresa ela está muito mais disposta a correr esse risco. Tem mais né? liberdade. Né? Mais liberdade. Diogo, para a gente concluir, a gente vai falar no bloco de amanhã um pouquinho sobre o cenário econômico, mas neste momento você diria que é hora daquele empreendedor tomar crédito, investir, ou o momento é muito arriscado? É complicado tomar crédito para investir, né? Porque a gente já viu que endividamento não é o forte do empresariado. Os juros são altos. Do empresário brasileiro. E eu diria que, assim, que nesse momento que o consumidor, principalmente os empresários, não estão com uma confiança lá muito alta, é melhor fazer a lição de casa. Então eu diria que é mais um momento de olhar para dentro da organização, procurar ali enxugar os processos, né? Analisar melhor o mercado. Então focar nessa questão de planejamento, tanto pensando no lado externo, quanto pensando no lado interno da empresa também. Então, ali fazer a lição de casa, tentar ser mais produtivo, né, tentar ter processos melhores, né, tentar enxugar os excessos, né, cortar custo. Então, assim, cortar custo de uma maneira inteligente. Fazer a lição de casa, em resumo. Né? Isso. Perfeito. Para quando chegar no momento de crescimento, né, numa pujança maior, conseguir ter um crescimento mais sustentável, né, e não ficar tão exposto, né, não entrar naquela armadilha desse problema da mortalidade, da falência das empresas. Né? Quer dizer, está mais estruturado. Então, é hora de olhar mais para dentro e aproveitar esse cenário mais como uma oportunidade, né, de se preparar melhor para o futuro. Muito bem, Diogo Carneiro, economista, professor e consultor da faculdade FIPECAF, conosco nesta semana aqui no Papo de Economista. A gente volta amanhã. Um grande abraço e até lá.